galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, se liga só. Hoje a gente vai estudar um assunto demasiadamente importante, que é a regência, tanto verbal quanto nominal. E é o seguinte, a gente vai aprender sim a questão da classificação gramatical, porque vai te servir para outro momento de sua vida. Agora, o mais importante não é só saber empregar a preposição ou do verbo ou do nome. Na verdade, é entender a questão dos sentidos, porque os verbos vão ser modificados em classificações e também na utilização das preposições através dos sentidos. Então, na hora de produzir um texto, você vai saber sobre isso e vai conseguir produzir o texto adequado. Porque se você não souber, você pode estar escrevendo alguma coisa, pensando numa coisa, mas na verdade você está dizendo outra completamente diferente. Então, a gente vai estudar a regência agora e vai entender que a regência é o verbo ou o nome exigindo um termo através de uma preposição para completar um sentido. Então, se liga aqui comigo, ó. Regência é estudo de qual palavra, termo regente, pode ser o verbo ou o nome, pede qual preposição, que é o termo regido. De acordo com a classe do termo regente, podemos ter a regência verbal ou nominal. Regência verbal, um verbo exige a preposição. Então, se liga só aqui, ó. Precisamos diariamente de atenção e todos acreditavam em um futuro melhor. Nessa estrutura aqui, que é uma estrutura normalmente utilizada no dia a dia, quem precisa de alguma coisa e quem acredita em alguma coisa. Então, são utilizações corriqueiras. Agora é o seguinte, nem sempre num texto ou numa prova, o camarada vai utilizar aquele verbo que você normalmente utiliza de forma correta no seu dia a dia. Ele vai sim em cima da ferida. Ele vai naquele verbo que você utiliza, mas que utiliza de forma equivocada. E por isso eu preparei uma listinha aqui com os principais verbos que nós utilizamos em provas e no próprio dia a dia, mas às vezes de forma equivocada. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Agora, a regência nominal, um nome que a gente pode ter como substantivo, adjetivo ou advérbio, vai exigir uma preposição. Exemplos aqui, ó. Tenho medo de fantasma, porque tem medo, ó, medo de alguma coisa. Mantenha sua fé em Deus. Quem tem fé em alguém. O homem era fiel à sua esposa, porque se é fiel a alguém. Agiram contrariamente às ordens, porque se é contrariamente, é contrário a alguma coisa. Apesar da chuva, a festa foi boa, apesar de. Então aqui a gente tem uma locução e por aí vai. Meu companheiro, vamos começar a nossa brincadeira. Olha só. A gente aqui vai trabalhar uma regência nominal, para você entender como é que funciona. Por que eu estou fazendo isso? Olha só, na aula de transitividade, que a gente aprendeu o sistema SVC, eu mostrei ali para vocês o que é um verbo transitivo, direto e indireto, e transitivo direto e direto e indireto. Mostrei a questão do verbo intransitivo e do verbo de ligação. Aquilo dali era a classificação. E hoje, daqui a pouco, a gente vai entrar na seara da regência propriamente dita. Como é que funciona o verbo assistir? Como é que funciona o verbo aspirar? Como é que funciona o verbo agradar? A gente vai entender. Agora é o seguinte, para a regência nominal, além da listinha das preposições exigidas pelos nomes, tem a questão da classificação sintática. Porque, por incrível que pareça, quando a gente trabalha a regência verbal, é um perigo para o aluno, porque no dia a dia ele utiliza de forma equivocada. Então, por isso que ele tem que estar muito atento à regência verbal e praticar bastante. Agora, a regência nominal, a gente utiliza mais ou menos de forma correta no dia a dia. E aí, as bancas, os avaliadores, os professores acabam tentando nos derrubar com uma classificação sintática. E a gente precisa entender como é que funciona isso, porque a gente precisa entender como um todo para poder interpretar com facilidade. Tranquilo? Então, olha só os exemplos que eu coloquei aqui. Agora, vamos entender como é que isso vai funcionar na íntegra. Vamos lá, ó. A gente acabou de ver que a regência nominal, ela é trabalhada com um nome, que é o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Então, basicamente, aqui, a gente está falando de uma diferença entre complemento nominal
e adjunto adnominal. Qual é a diferença no conceito de um para o outro? Quando é um complemento nominal, é porque aquele nome não possui sentido completo. Então, ele vai exigir um complemento para que ele fique com o sentido completo. Então, é por isso que todo complemento nominal tem sempre o quê? A preposição. Então, complemento nominal é regência nominal propriamente dita. Agora, o adjunto adnominal, como diz o termo, adjunto, ele é um termo que acompanha um nome. É um termo que está ali, ó, em seu redor, apenas em sua periferia. É um termo satélite. Agora, pode ser que tenha uma preposição? Pode, mas não foi exigida pelo nome. Então, se eu tenho aqui um complemento nominal versus um adjunto adnominal, complemento do nome e adjunto do nome são dois termos que só podem estar ligados a nomes e não a verbos. E quando a gente fala em nome na língua portuguesa, a gente fala do adjetivo, do advérbio e do substantivo. Só que aqui a gente já vai ter um problema, que a gente fala do substantivo concreto e do substantivo abstrato. E eu tenho de entender muito bem a diferença de substantivo concreto para abstrato. Vou botar aqui duas vezes, porque nós teremos duas situações. E eu te pergunto, você que está em casa, fada é substantivo concreto ou é abstrato? Gnomo é substantivo concreto ou é abstrato? Deus é substantivo concreto ou é abstrato? A sininho do Peter Pan é substantivo concreto ou é abstrato? Tudo que eu falei aqui agora é substantivo concreto. Sabe por quê? Substantivo concreto não é só aquilo que a gente pode pegar. É aquilo que a gente pode pegar, imaginar e criar. Porque eu posso tornar palpável. Eu posso ou não posso colocar uma fada no desenho? Tornei palpável. Eu posso ou não posso colocar Deus no cinema? Morgan Freeman não foi Deus no cinema? Então, eu tornei palpável. Até mesmo porque para ser um substantivo abstrato, só em duas situações. Ou é um sentimento, ódio, amor, paixão, medo, ou é um substantivo com força de verbo. Como assim, Sidney, com força de verbo? Eu digo o seguinte, eu digo que a filmagem da cena ficou perfeita. A palavra filmagem, ela não é um verbo, mas ela tem força de verbo. É ou não é o ato de filmar? Então, se tem força de verbo, é um substantivo abstrato. Tranquilo? Então, vem aqui comigo e vamos entender como é que funciona. Para você não ter problema, eu criei duas situações. Este quadro mnemônico, que vocês vão anotar aí, vão copiar, e um processo lúdico, uma musiquinha, para você também não esquecer isso daqui. E aí é o seguinte, acompanha aqui comigo, ó. Da mesma forma que o objeto direto só é objeto direto porque está ligado a um verbo transitivo direto, e o objeto indireto só é um objeto indireto porque está ligado a um verbo transitivo indireto, ou seja, uma análise morfossintática, aqui também vai ser a mesma coisa. Só que agora, os termos que eu vou analisar não estão ligados a verbos, então não vão ser objetos, eles estão ligados a nomes. E se estão ligados a nomes, ou vai ser complemento nominal, ou vai ser adjunta adnominal. Então, por exemplo, eu estou avaliando um camarada que está aqui. E eu percebi que ele está ligado gramaticalmente a um adjetivo. Ele sempre será um complemento nominal. Sempre. Agora, estou avaliando um camarada que está aqui. E percebi que ele está ligado a um advérbio. Ele sempre será um complemento nominal também. Agora, estou avaliando um camarada que está aqui e percebi que ele está ligado a um substantivo concreto. Ele sempre será um adjunto adnominal. Então, até agora, nós não tivemos o menor problema. Foi mera análise morfossintática. Queria classificar um termo sintaticamente e olhei a quem ele estava ligado gramaticalmente e consegui fazer a análise. Agora é que o bicho vai pegar. Porque quando eu estou avaliando um camarada que está aqui e eu percebo que ele está ligado a um substantivo abstrato, eu posso ter duas análises. Ele pode ser um adjunto adnominal ou um complemento nominal. E por que que isso acontece? Simples. Vamos lá. O substantivo abstrato, ele tem força de verbo. E se ele tem força de verbo, ele indica ação. E se indica ação, se tem ação, tem alguém que pratica e tem alguém que sofre. É por isso que eu tenho duas análises. E é o seguinte, ele será um adjunto adnominal quando ele, o termo,
praticar a ação, ou seja, for um termo agente. E ele será um complemento nominal quando ele, o termo, for um paciente, ou seja, sofrer a ação. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui agora? Olhei para o termo, vi que ele está ligado a substantivo abstrato, não tem como classificar de cara. O que eu vou fazer? Eu vou avaliar o próprio termo semanticamente, para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. Se ele estiver praticando, ele é um termo agente, consequentemente adjunta de nominal, e se ele estiver sofrendo ação, ele será um termo paciente, consequentemente complemento nominal. Agora, eu vou ensinar um macete bobo, mas que na hora do desespero funciona. Ele será adjunta de nominal quando ele for agente. A de adjunta de nominal. Pô, bobão esse. Olha o próximo. A palavra paciente tem o C e o N de complemento nominal. Pode parecer idiota, mas na hora do desespero funciona pra caramba. E aí é o seguinte, antes de realizarmos as questões para a gente poder massificar o conteúdo, vou te mostrar um outro momento também. Um momento mais lúdico. Qual é o seguinte, tem gente que aprende só pelos quadrinhos, tem gente que aprende pela musiquinha e tem gente que, na verdade, não gosta nem de quadrinho nem de musiquinha. Gosta, sei lá, só de ler o conceito. Mas aqui, como a gente trabalha com o Brasil todo, temos de tentar atingir as massas. E, como eu sei que isso é difícil, às vezes, para o aluno poder entender, e é difícil mesmo. Ah, professor, eu nunca aprendi isso realmente. Não se sinta um idiota, porque até alunos de faculdade de letras saem da faculdade sem saber isso. Professor de língua portuguesa sai da faculdade sem saber isso, porque lá eles não ensinam direito. E aí é o seguinte, com essa musiquinha, com certeza você nunca mais vai errar. Ah, professor, mas a musiquinha é grande. Meu parceiro, você gravou Faroeste Caboclo, não vai gravar isso daqui? Sem contar que essa daqui, ó, tem toda uma animação, porque ela tem coreografia. É diferente da musiquinha da preposição. Essa daqui tem coreografia. E aí o que você vai fazer? Você vai anotar e eu vou cantar aí para você. Aliás, você não precisa anotar, né? Já está no teu material. Como é que é o ritmo? É no ritmo da música do padre Marcelo Rossi. Mas não é nenhuma heresia não, tá? É porque eu fui coroinha, aí eu fiz uma homenagem. Então, ó, no ritmo da música do padre Marcelo. Se liga só. E deixa eu ensinar como é que é a coreografia, tá? Já que você tem aí, eu posso até ficar na frente. É um pra lá e um pra cá. E vocês vão perceber que eu tenho toda uma malemolência. Então é assim, ó. Do advérbio ou adjetivo, eu respondo na moral. O complemento é nominal. Louvemos ao Senhor. Braço direito. Se for concreto, substantivo, eu respondo sem pensar. Quem acompanha é o A. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo. Se o substantivo for abstrato e pelo D estiver ligado. Ai, tem dúvida. Fiquei bolado. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita. O adjunto, praticação. E por isso é o agente. E o CN é o paciente. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna esquerda e balança a cabeça. Sidney, isso foi muito ridículo. Gente, eu sei. Mas é porque não tem plateia. Com plateia seria sensacional, tu não tem noção. Agora, vamos praticar e ver como é que funciona exatamente na íntegra. Se liga só, vocês estão vendo que esses termos destacados aqui em vermelho, todos eles possuem preposições. Agora, não é o fato de ter uma preposição que vai qualificá-lo como objeto indireto. Até mesmo porque todos os termos aqui, na verdade, estão ligados a nomes. Ou vai ser complemento nominal, ou adjunta de nominal. E agora a gente vai entender como é que isso funciona. Então, olha a primeira frase. Sou favorável a vocês. O termo a vocês está ligado à palavra favorável. E qual é a classe gramatical da palavra favorável? É um adjetivo. Ah, sim, eu tive dificuldade de enxergar que era um adjetivo. Sabe por quê? Porque você olhou para o termo isoladamente. Quando você tiver essa dificuldade, tenta olhar a frase como um todo, para você poder perceber o contexto. Olha o que a gente tem aqui, ó. Sou favorável. Sou é um verbo de ligação.
Então, é óbvio que aqui eu tenho um adjetivo. E se o termo está ligado a um adjetivo, ele sempre será o quê? Um complemento nominal. E observa como isso daqui é regência nominal propriamente dita. Tem como eu dizer, sou favorável a vocês? Tem como eu tirar a preposição? Não, porque aquela preposição ali foi exigida pelo nome. Tem uma questão de transitividade, está exigindo um complemento. Quem é favorável a alguém. Isso é regência nominal. Agora, olha a próxima frase. Falou favoravelmente a vocês. O a vocês está ligado à palavra favoravelmente. E aqui ficou mais fácil. Qual é a classe gramatical da palavra favoravelmente? Ó, se favorável é adjetivo, e eu acrescentei um mente, passou a ser um advérbio de quê? De modo. Então, aqui eu tenho um advérbio. Se o a você está ligado a um advérbio, ele também só pode ser o quê? Um complemento nominal. Ou seja, completa o sentido do nome. Agora, olha a próxima frase. A casa do Sidney em Rocha Miranda, o melhor bairro do Rio de Janeiro. Aí você se liga. Do Sidney está ligado à casa. Qual é a classe gramatical da palavra casa? Aí é mole. Com certeza não é nem adjetivo nem advérbio. Com certeza é um substantivo. E aí eu te pergunto, concreto ou abstrato? Ah, sim, é óbvio que é concreto. Show de bola. Então aqui eu tenho um substantivo concreto. Todo termo ligado a substantivo concreto é sempre adjunto adnominal. Outro macete, outro bizu que os professores nos ensinam. O adjunto adnominal, ele indica posse. Então aqui, ó, a casa é de quem? É do Sidney. Então por isso também é um adjunto adnominal. E olha um bizu final em relação a isso. Tá vendo este a? Gramaticalmente é um artigo. E o artigo serve para quê? Para acompanhar o substantivo, ou seja, para acompanhar o nome. Então, a classe gramatical artigo, sintaticamente, sempre será um adjunto adnominal. Então, pode botar aqui, ó, o artigo é adjunto adnominal, em qualquer local da sentença. Tranquilo? Vamos para a próxima frase. A construção do prédio terminou. Do prédio, aqui está ligada a palavra construção. Qual é a classe gramatical da palavra construção? A gente já sabe que aqui não é nem adjetivo nem advérbio, aqui só pode ser um substantivo. Aí eu te pergunto, concreto ou abstrato? Ah, sim, não sei. Aqui eu te digo, é substantivo abstrato. Sabe por quê? A construção do prédio terminou. Se terminou, estava acontecendo alguma ação ali. E se estava acontecendo alguma ação e terminou, é porque construção aqui tem força de verbo, ou seja, indica ação. É o ato de construir. Ah, sim, mas eu pensei que fosse concreto lá o prédio. Não, olha só, eu não falei que o prédio terminou. Eu disse que a construção do prédio terminou, ou seja, a obra lá, os pedreiros, eles pararam. Então, tinha uma ação sendo realizada ali. E essa ação ela foi extinta. Então, se indicava ação, se é o ato de construir, só pode ser substantivo abstrato. E agora é o seguinte, se está ligado a um substantivo abstrato, tem como eu classificar de cara? Não. O que eu vou fazer agora? Eu vou avaliar o próprio termo que está destacado aqui, para ver se ele pratica ou se ele sofre a ação. E aí diz para mim, o prédio, ele construiu ou foi construído? Ele foi construído, então ele sofreu ação, ele é um termo paciente, consequentemente ele é um complemento nominal. Olha a próxima frase. A construção do engenheiro terminou. Aqui o mesmo contexto. Está ligado à construção. Nesse contexto, se terminou algum tipo de ação, é um substantivo abstrato. Só que agora, um engenheiro, ele não sofre ação, ele pratica ação, porque ele não foi construído, ele construiu. Se ele praticou ação, ele é um termo agente, se é agente, é adjunto adnominal. Então aqui, ó, eu tenho adjunto adnominal. Tá tranquilo? Olha a próxima frase. A construção de milho pegou fogo. Aí, ó, de milho está ligada a palavra plantação. Eu falei construção? Não. A plantação de milho pegou fogo. E aí se liga. Normalmente, quando o aluno vem aqui, ele às vezes acaba dando um mole. E sabe por quê? Porque normalmente, quando ele visualiza um substantivo terminado em são, a tendência é pensar que é um substantivo abstrato, porque está indicando ação. Só que é o seguinte, na língua portuguesa tudo depende de contexto. Então, se eu tivesse, ó, trabalhado a última frase, vamos imaginar o seguinte, vamos realizar isso aqui de duas formas.
Duas formas. Uma é elevando significantemente, ou seja, quando você estiver afiadíssimo na língua portuguesa, você vai olhar para a frase e automaticamente vai interpretá-la e vai entender. A outra é um macetinho que eu vou ensinar para poder facilitar a vida. E é o seguinte, imagina você que está em casa, imagina que você seja um agricultor. Aí eu digo assim, ó, a plantação de milho será amanhã. Você que é agricultor vai fazer o que amanhã? Você vai plantar. Então, na última frase aqui, ó, plantação significa o ato de plantar e é um substantivo abstrato. Agora, na penúltima frase, a plantação de milho pegou fogo. Imagina que você seja um agricultor. Aí eu digo a você assim, olha só, a plantação de milho pegou fogo. Você vai plantar ou você vai olhar para o milharal pegando fogo? Você vai olhar para o milharal pegando fogo. Então não significa o ato de plantar. Aí é algo concreto, é o milharal. Então se é concreto, beleza, matamos. Ah, sim, mas isso é muita viagem. Tem outra forma mais simples? Tem. O que você vai fazer quando você ficar na dúvida se o termo é concreto ou é abstrato? Você vai retirar o termo que você está tentando analisar. Então, olha a penúltima frase. A plantação de milho pegou fogo. Tira o termo de milho. Aí vai ficar apenas a plantação pegou fogo. Se está pegando fogo, só tem como ser o quê? Concreto. Agora, olha a última. A plantação de milho será amanhã. Retira o termo de milho. A plantação será amanhã. Opa! Não tem como ser concreto, só pode ser o quê? Abstrato. Então, matamos. Aí, agora que matamos, ficou fácil a análise. Então, na penúltima frase, está assim, ó. A plantação de milho pegou fogo. Se o termo de milho está ligado à plantação e nesse contexto aqui está funcionando como substantivo concreto, não temos dúvidas. De milho aqui será um adjunto adnominal. Agora, na última frase, a plantação de milho será amanhã. Nesse contexto, de milho está ligado à plantação, que aqui está funcionando como o ato de plantar. Então, substantivo abstrato. Então, se é um substantivo abstrato, não tem como classificar de cara. O que eu tenho que fazer agora? Ver se o milho é agente ou paciente. O milho está praticando ou sofrendo ação? E aí, o milho plantou ou foi plantado? Ele foi plantado. Então, ele é paciente, consequentemente, ele é um complemento nominal. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Agora, nós vamos começar a analisar algumas coisas importantes. Por isso que eu até botei observação. Observação 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Porque são coisas que a gente não dá a devida atenção e que no final das contas é extremamente importante para nós. E aí se liga. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente, ó. Primeira coisa é entender que ao trabalhar a preposição, a pessoa não lembra da preposição não, olha para a aula anterior. Só pegar ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perperante, por, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás. Lembra. A gente pode ter a relação da contração e a relação da combinação. Qual é a diferença entre elas? Uma vai fazer fusão e a outra não. Então, olha só, preposições costumam aparecer junto com outras classes gramaticais, como artigos e pronomes. Aí nós temos a contração. A junção da preposição com outra palavra acarreta mudança ou perda fonética. Então, ó, é um fundir. A gente está fundindo, está modificando aquela estrutura. Olha o exemplo aqui. Quando eu coloco confio no rapaz, eu, na verdade, confio em alguém. Mas o no é a preposição em mais o artigo o. Então, ó, confio na menina é a preposição em mais o artigo a. Então, se é preposição em mais artigo o e fica no, a gente teve ou não teve uma alteração fonética? Teve uma alteração fonética. Isso é fusão, isso é contração. Por exemplo, a nossa crase é uma contração. Agora, olha outro exemplo. Gostei da torta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. E o da é a preposição de mais o artigo a. Gosto do rapaz. Então, preposição de mais artigo o. Teve também uma contração. Olha aqui a nossa amada crase. Obedeço à lei. Observa que está aqui com acento grave.
Por quê? Porque quem obedece, obedece a alguém. Então, o termo anterior está exigindo a preposição a e o posterior, admitindo o artigo a. Foi exatamente o que aconteceu aqui em todas as estruturas. Ó, o termo regente e termo regido. Verbo confiar, quem confia, confia em. Verbo gostar, quem gosta, gosta de. Verbo obedecer, quem obedece, obedece a. Então, os termos anteriores exigiram preposições e, consequentemente, os termos posteriores, que são os termos regidos, eles admitiram artigos. Consequentemente, se tem preposição mais artigo e nós fizemos a fusão, é porque nós temos uma contração. Agora, vamos dar uma olhada no que é a combinação. Então, acompanha aqui comigo, ó. A junção da preposição com a outra palavra não acarreta mudança ou perda fonética. Então, é basicamente assim, ó. A contração, eu pego o vermelho e o preto e vou fundir, pá, e aí ele vai virar azul. Não sei se é assim, mas é mais ou menos isso. Agora, a combinação, só vou encostar um no outro. Isso que é combinar, porque eu não vou perder em nada. Então, observa, a gente tem ao, assistir ao filme. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Pediu a preposição a. E o filme é um substantivo masculino que admite o artigo o. Este ao aqui mantém a preposição a, que foi exigida, e mantém o artigo o, que está sendo admitido, da mesma forma que ele existe sempre. Não teve uma fusão. Agora, observação 2. Diante de um sujeito normalmente oracional, a contração é impossível. E aí eu vou te dizer, isso daqui é aquilo que o professor sempre falou para você na época da escola, quando você estava estudando sujeito. Aí ele dizia assim, ó, o sujeito jamais deve ser preposicionado. Lembra disso? Aí eu te pergunto, algum dia ele te disse o porquê disso? Vou te dizer agora. E é o seguinte, não foi nenhum gramático que inventou isso. Nós, falantes comuns da língua portuguesa, é que não conseguimos preposicionar um sujeito. E por que a gente acaba errando no dia a dia, Sidney? Porque no dia a dia a gente fala muito rápido. O nosso princípio é o da economia linguística. Aí a gente acaba fazendo contrações indevidas. Mas observa aqui comigo, ó. Tá vendo essas duas frases? Tenho medo do gorila e tenho medo de o gorila fugir? Normalmente, no dia a dia, a gente não fala tenho medo de o gorila. A gente fala tenho medo do gorila fugir. E aí, avalia aqui comigo, ó. Olha a primeira frase. Tenho medo do gorila. Eu tenho quantas orações, quantos verbos? Apenas um. E para cada oração, eu tenho um sujeito, independentemente de ser determinado, indeterminado ou uma oração sem sujeito. Para cada oração, tem sempre um sujeito. Então, qual é o sujeito dessa oração aqui? Quem é que tem? Eu. Beleza. Agora, na segunda oração, tenho medo do gorila fugir. Quem é que tem? Continua sendo eu. O eu é o sujeito do verbo ter. Agora, quem foi que fugiu? O gorila. Ninguém responde do gorila. E é por isso que eu não posso ter sujeito preposicionado. Porque quem fugiu foi o gorila e não do gorila. E é por isso que a frase tenho medo do gorila fugir está errada. Está errada. O correto é tenho medo de o gorila fugir. Tranquilo? Belezinha? Entenderam isso? Então vamos lá, ó. Vamos praticar agora a regência nominal. Entender como é que funciona essa bagaça. Alguns nomes admitem dupla regência nominal, isto é, duas ou mais preposições como certas, embora alguns aceitem apenas uma opção. Igualzinho a regência verbal, gente. Por exemplo, na hora que a gente estava estudando, na aula passada, aquele verbo dar, no exemplo eu coloquei Sidney deu flores para Clara. Mas a gente já sabe que quem dá alguma coisa para alguém ou alguma coisa a alguém. Aquele verbo ali poderia ter trabalhado duas preposições. Agora, a gente tem nome que trabalha também duas preposições, mas ora vai mudar o sentido, ora não. E aí, acompanha aqui comigo, ó.
Fiz alusão ao filme. Quem faz alusão a alguma coisa. Então, a palavra alusão exige a preposição a, pronto, acabou. Agora, tenho aversão a baratas ou aversão por baratas. Tanto faz. Então, tanto faz ter aversão a alguma coisa ou aversão por alguma coisa. Ou seja, trabalhou aqui, ó, duas preposições. Tranquilo? E aí, vamos dar uma olhada agora na nossa terceira observação. Nem sempre um verbo e seu nome derivado têm a mesma regência. E isso é importante, porque a gente acha que o nome vai seguir o verbo, e não é sempre. Pode acontecer de ser igual, mas nem sempre. Olha aqui esse primeiro exemplo. Gostamos de arte e temos gosto pelas artes. Então, observa, aqui eu tenho o verbo. Aqui eu tenho o nome. Agora, o verbo gostar, ele é verbo transitivo indireto que exige a preposição de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Agora, o substantivo aqui, ó, temos gosto. Quem tem gosto por alguma coisa. Então, por isso que eu tenho gosto pelas artes. Então, o verbo gostar, ele exigiu a preposição de. E o seu substantivo derivado, ele exigiu a preposição por, porque pelas é a preposição por mais o artigo as, ou seja, estamos diante de uma contração. Agora, olha o próximo exemplo. Necessitamos de amor. Quem necessita, necessita de alguma coisa. É o verbo necessitar, exigindo a preposição de. Agora, olha aqui. Temos necessidade de amor. O substantivo necessidade também pediu a preposição de. Agora é o seguinte, Sidney, eu tenho que gravar tudo isso? Vamos lá, na verdade, a gente só adquire este tipo de conhecimento praticando. Quanto mais você lê, quanto mais você pratica, melhor. É por isso que todo professor de língua portuguesa sempre aconselha ao aluno a fazer o quê para poder escrever bem? Leia bastante, porque quanto mais você lê, é claro, bons textos, não adianta ficar lendo no WhatsApp, não adianta ficar lendo no Facebook, tem que ser bons textos. Quanto mais você lê, mais você compreende a língua, mais você escreve melhor. Tranquilo? Então, vamos lá, dá uma olhadinha no quadrinho aqui que eu preparei para vocês, ó. Regências nominais comuns que nós utilizamos aí nos textos, nas provas, no nosso dia a dia. Olha aqui, ó. Acessível. Se é acessível a alguma coisa. Acostumado. É acostumado a alguma coisa ou acostumado com alguma coisa. Alheio. É alheio a alguma coisa. Alusão. Alusão a alguma coisa. Atenção. Atenção a alguma coisa ou atenção para alguma coisa. Benéfico também, ó. Benéfico a alguma coisa ou benéfico para alguma coisa. Cuidadoso. Cuidadoso com alguém. Cuidadoso com alguma coisa. Estranho. Estranho a alguma coisa. Estranho a alguém. Favorável. Favorável a alguém ou a alguma coisa. Tanto faz. Fiel. Quem é fiel a alguém. Grato, quem é grato a alguém. Hábil, quem é hábil, é hábil em alguma coisa. Junto, se é junto a ou então é junto de. Leal, quem é leal a alguém. Natural, é natural de. Sou natural do Ceará, sou natural do Rio de Janeiro, sou natural de Mato Grosso. É assim que funciona. Necessário, se é necessário a alguma coisa. Necessidade, a gente já viu. Se é necessidade de alguma coisa. Nocivo, se é nocivo a alguma coisa. Ó, o fumo é nocivo à saúde. Se é prejudicial, também. É prejudicial a alguma coisa. Se é próprio de ou é próprio para. Se é próximo a ou então é próximo de. É próximo à rua tal, é próximo da rua tal. Tanto faz. Agora aqui, respeito
há o respeito por. Tenho respeito a meus pais, tenho respeito por meus pais. Se é sensível a alguma coisa. Ah, eu sou sensível ao fogo. Sou sensível, sei lá, a esse creme. E simpatia. Se tem simpatia por alguém. Então, gente, aqui tem uma listinha bacana que você pode sempre estar aí antenado. É claro, tem outras listas maiores, mas essa daqui é uma que já vai te auxiliar e bastante, tranquilo? Agora olha a próxima aí, ó. Aqui é a reflexão que nós vamos fazer antes de entrar na regência propriamente dita dos verbos. Quando eu falo em regência verbal, como eu disse a vocês, ó, alguns verbos admitem regências distintas também, mas nem todos sofrem mudança semântica nessa alteração. E aí, ó, mora o perigo. Se liga só. Eu tenho aqui, atendi o telefonema e atendi ao telefonema. Então tá aqui, ó, o telefone tocando. Brim, 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 brim. Eu posso dizer que eu atendi o telefonema, ou então que eu atendi ao telefonema. E eu estou dizendo a mesma coisa. Não vai ter uma alteração, uma mudança semântica. Agora, eu tenho precisei o relógio e precisei do relógio. Caramba, nunca tinha visto isso. Para mim, o verbo precisar sempre pedia a preposição de. Mas lembra que eu te falei que na língua portuguesa tudo depende de contexto? E aí é o seguinte, vamos avaliar. Quando eu digo que eu atendi o telefone ou que eu atendi ao telefone, caramba, o que eu fiz? Vamos pensar, vamos analisar. O telefone está tocando, é a minha mãe que está me ligando, eu fui lá, peguei o telefone e comecei a falar com a minha mãe. Independentemente de ter atendido o telefone ou de ter atendido ao telefone. Agora, quando eu digo que eu precisei o relógio, é completamente diferente de dizer que eu precisei do relógio. Precisar o relógio, vamos lá. Está aqui o meu relógio, hora errada, sei lá, mudou o horário de verão, aí eu precisei adiantar ou reduzir uma hora, jogar para frente ou para trás. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar na hora certa, então eu vou precisar o relógio, vou colocar o relógio em sua hora correta, em sua hora precisa. Agora, sou professor de língua portuguesa. Vou dar aula, preciso me organizar em relação ao horário, estou sem relógio, eu preciso de um relógio para não me perder no tempo da aula. Então, é isso que quer dizer, que eu preciso do relógio. Então, viram como é que é completamente diferente? Tranquilo? Então, meu parceiro, diante disso, a gente vai começar a brincar aqui agora com a nossa listinha de verbos. E é o seguinte, na língua portuguesa, nós temos mais ou menos 11 mil verbos. 11 mil. Ninguém é capaz de saber 11 mil verbos. Eu não sei 11 mil verbos, você nunca vai saber 11 mil verbos, o Bechara não sabe esses 11 mil verbos. Ninguém sabe. Normalmente, em provas e no nosso próprio dia a dia, de forma comum, nós utilizamos apenas 40 verbos. Caramba, de 11 mil para 40 verbos. E, para ser sincero, você, eu e a maioria das pessoas, quando vai produzir um texto, acaba reduzindo esses 40 verbos para mais ou menos uns 15, 17, 18, 20 verbos. E aí o que eu fiz? Eu peguei os verbos que provocam dúvidas. Não aqueles verbos que são comuns, que a gente sempre acerta. O verbo ver. Caramba, verbo ver, quem vê alguma coisa. Então, não preciso analisar o verbo ver, porque você já sabe qual é a forma correta. Agora, outros verbos nós precisamos analisar. E o primeiro deles, a gente vai analisar, ó, e é o verbo agradar. Só que aí é o seguinte, meu parceiro, como o nosso bloquinho de tempo geralmente gira de 40 em 40 minutos, para você ter tempo de visualizar a aula e fazer alguma outra coisa, caso seja necessário, nós vamos para a aula aqui. Você vai beber uma água, tomar um café, comer um biscoito rapidinho e vai voltar. Então, olha só, não perde tempo não, não vá fazer outra coisa não. Continua, passa para o próximo bloco, tranquilo? Até daqui a pouco. Fala galera, gostou da aula? Curta e compartilha.